Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui, eu faço aqui pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer uma análise muito tranquila da Azul, que veio com um resultado bem casado com o esperado, bem consistente, da operação de aviação, bem conhecida. Absolutamente nada para aprofundar aqui, tá? A grande parte do que tinha para aprofundar já foi aprofundado nos outros trimestres, quando estava sendo feito o processo de liability management, especialmente o trimestre passado. Tá? A operação vem com forte evolução, novamente batendo mais recordes da entrega nesse trimestre, repetindo o que se fez no trimestre passado. Está vindo de um segundo trimestre de 2024 negativo, como dito na análise, se tratava de algo pontual, tá? E que só serviu para demonstrar a resiliência da operação. Isso a gente vê lá no segundo trimestre melhorando já muito forte para o terceiro trimestre, tendo continuidade da melhoria nesse trimestre aqui. Tá? Estrutura de acionistas na tela para o pause apenas para informação. Tá? Na sequência, nós temos a evolução do preço desde a última análise, com forte queda novamente, sem absolutamente nenhum racional. Tá? Continuamos tendo a venda da narrativa, da questão de diluição, com a reestruturação da dívida, o liability management, que, como explicado, não faz sentido, tá? Uma vez que eu passo a ter um pedaço menor pela diluição de uma operação que é melhor pela redução da alavancagem. Nesse caso aqui, menos alavancada com a conversão de dívida nos R$ 32,08, R$ 32,08 no que tange os arrendadores de aeronave e OEMs, né, a galera da fornecedor de peça original, tá? E mais recentemente aí, com a possibilidade de aumento nos 4,50, tá? De aumento de capital até 3,37 bi. Resultando em aumento de posição, a queda de preço, tá? De 31%, como vocês veem no lado, nos 3,51, aproximadamente 31%. Então, aumento de aproximadamente 31% em toda a posição, simplesmente sem noção o nível de preço, nenhum racional. Tá? Para referência com relação ao resultado anual, no segundo trimestre de 2024, tivemos uma sequência de eventos negativos, tá? De câmbio a atraso de entrega de aeronave, incluindo o desastre no Rio Grande do Sul, descrito e comentados no vídeo em questão que está aqui embaixo. Daí só para ter uma referência do efeito, né, que pode ter tido ali no ano, um ano um pouco mais fraco do que poderia ter sido, tá? Mas aqui embaixo na descrição a gente tem o segundo trimestre comentando justamente isso. Tá? O operacional financeiro mostra forte entrega com contínua melhoria. Tá? A gente começa com os destaques na tela, com recorde novamente de receita, EBITDA, EBIT, por aí vai, tá? Trocentos recordes, como no terceiro trimestre de 2024, então recorde no terceiro trimestre de 2024, recorde de novo agora, e a gente já vinha de recordes antes, tá? Receita líquida com crescimento de 10,2% ano contra ano, o EBITDA de 33% ano contra ano de crescimento, a margem vai a 35,2% versus 29,2% no mesmo período no passado, muito forte aumento da margem, tá? O prejuízo líquido ajustado virando um lucro líquido no valor de 62,4 milhões, tá? O prejuízo apontado acima ali, que foi galhardeado em trocentas mil matérias de jornal, apenas para informação, é causado basicamente pelo efeito do câmbio na dívida, certo? Tem um aumento do câmbio, que aumenta o tamanho da dívida em dólar. Essa dívida em dólar tem que passar pela DRE para justamente afetar o balanço. Então, basicamente, aqui gera uma perda. Quando eu tenho aumento no câmbio, eu tenho dívida em dólar. A hora que eu tenho redução nesse câmbio, aqui vai passar um movimento positivo. Tá? Isso não é um efeito não caixa, tá? E que retorna justamente com a queda no dólar que a gente viu no primeiro trimestre de 2025, que é o que estamos vivendo neste momento. Tá? A alavancagem tem forte melhoria com o liability management, mas isso a gente já tinha visto no trimestre passado, tá? O que é muito positivo. Índice vai para 3,7 vezes dívida líquida sobre EBITDA no proforma, considerando o dólar em 5,70. Tá? A gente teve algum estouro aí de pânico sem racional, né? Com briga do Zelensky e Trump, e a Glaze sendo colocada para fazer a interação ali entre Planalto e Congresso. Não vejo qualquer racional para desesperar com esse tipo de coisa, mas teve aí um apontado no dólar. Mas durante um bom tempo aí estávamos na faixa dos 5,70 e com isso o índice ficava em 3,7 vezes dívida líquida sobre EBITDA, pro forma pós os eventos recentes explicados nas análises anteriores, que é justamente aquela questão de liability management, renegociação da dívida e por aí vai. Tá? Como explicado acima. Ainda, explicado acima, que eu quero dizer aí na tela, né? Tem um sublinhado. Ainda com espaço para forte redução
com aumento de forte redução, não, alguma redução ainda, com aumento de capital divulgado recentemente, que pode atingir ali 3,37 bi de reais, tá? O que reduziria ainda mais a dívida líquida. Finalizando, a operação vem retomando qualidade operacional fortemente. Segundo trimestre de 2024, pontualmente negativo, foi atropelado pela evolução operacional do terceiro trimestre de 2024 e do quarto trimestre de 2024, esse agora. Tá? Vejo continuidade na entrega e preço completamente descasado da realidade. A minha posição está aqui do lado. 12,24, todas ali acima do 12,24, um terço. Tá? Aí a gente tem um aumento de 50% no 9,92, um aumento de 33,3%, um terço nos 8,13, aumento de um terço no 6,91, aumento de 25% no 5,74, 30% nos 4,42 e 31% do total, né? Sempre com referência a todo o anterior, e 31% nos 3,51. Está completamente confortável com o ativo, continuamos vendo melhoria contínua, com espaço para evolução e inexistência de risco de sobrevivência da operação. Tá? Bem alinhado ali com melhoria no cenário e melhoria da estrutura de capital, além do forte desconto no preço e a possibilidade aí de talvez ter um movimento mais agressivo aí de fusão com o Gol e por aí vai. Tá? Isso deve ser feito muito alinhado, dado que a gente está numa posição melhor que a Gol. Tá? Se deixar cair, como sempre, disponibilidade de caixa sendo positiva, a gente vai dar raquetada de novo. Tá? E dúvida? Dúvida eu tô sempre no Instagram, @investircomsim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas tô sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos na próxima análise. Valeu, galera. Beijão!